Fabiano, da Ponte ao Futuro. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre liderança, ou melhor, sobre as crises da liderança. Eu sei que muito se fala sobre esse tema, né? O que tem de material escrito sobre liderança, o que tem de palestra, o que tem de livro, o que tem de ferramenta que auxilia o exercício da liderança é muito grande. Eu, inclusive, sou um grande consumidor desses materiais e também procuro gerar quando possível, algumas coisas a respeito. Só que o que eu percebo é que existem algumas dificuldades, alguns desafios que são constantes no exercício da liderança. Tem sido cada vez mais difícil para o líder ser líder. Tem sido cada vez mais difícil para ele andar no mesmo ritmo que as organizações e as pessoas têm desejado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes eu queria contar uma história, começar contando uma história. Os primeiros insights que eu tive, que foram mais profundos sobre liderança, aconteceram há alguns anos. Eu sou professor de pós-graduação, eu sou graduado em administração e atuo muito forte na linha da administração, tanto na faculdade quanto na pós-graduação. Muitas pessoas sabem disso, mas eventualmente talvez você não saiba e é por isso que eu compartilho isso aqui. Faz mais ou menos uns 3 anos eu estava trabalhando com uma turma, uma pós-graduação na área de gestão, e uma disciplina chamada Desenvolvimento de Lideranças. Interessante a disciplina, interessante o tema, dá para explorar de N formas possíveis. Então a gente estava lá num belo dia, num sábado de manhã, e as pessoas começaram a debater bem o tema, né, sobre o que é, afinal de contas, ser um líder e quais são as características principais de um líder. Então, é claro, perguntaram isso para mim. E eu, embora sendo o professor da disciplina, não quer dizer que eu seja o que mais conhece o assunto. E naquela hora eu convidei eles a uma reflexão. Se nós fôssemos listar as principais características de um líder, quais seriam? E eu provoquei esse trabalho, essa discussão em grupo e foi bem legal. E no final das contas a gente foi estreitando, enfim, né? E unindo os conceitos e nós chegamos a 3 palavras bem importantes que, na minha opinião, fizeram muito sentido, fazem muito sentido para definir a liderança. A liderança é atemporal, onipresente e evolutiva. Eu já explico. Atemporal quer dizer que ela não tem um tempo. A liderança sempre existiu e a liderança sempre vai existir. Ela é tão natural quanto o ato de respirar e ela é tão antiga quanto o próprio ser humano. A liderança sempre houve e sempre vai existir. Ou seja, nós sempre encontraremos líderes nesses grupos organizados. Porque daí vem a segunda característica. A liderança é onipresente. Ela está em todo lugar. Em todos os grupos organizados que a gente tem, haverá um líder. Os grupos organizados formais, como uma empresa, por exemplo, lá nós teremos líderes, né, com suas funções, a sua hierarquia, enfim. Os grupos informais, que também são organizados. Uma confraria, um grupo que se reúne para um churrasco, um grupo de futebol, enfim, qualquer grupo que se reúne por uma determinada finalidade. Sempre haverá um líder. Inclusive no reino animal. Algumas espécies do reino animal, quando se reúnem em grupos, fica claro que ali também tem um líder. Então percebam, a liderança é atemporal, ela sempre existiu, sempre vai existir, ela é onipresente, ela está presente em todos os lugares, em todos os grupos, e ela é evolutiva. Ou seja, o papel do líder muda com o passar do tempo. O papel do líder muda na medida que mudam as demandas dos gestores, das pessoas e das organizações. O papel do líder muda na medida que mudam as tecnologias, em que o mundo também evolui. E é claro que se tudo evolui, nós temos que evoluir também. O líder precisa evoluir também. Trocando em miúdos, a forma como a gente exercia a liderança 100 anos atrás, por exemplo, em pleno auge da segunda revolução industrial, a forma como o líder exercia o seu papel naquela época não cabe mais nos dias de hoje. Aliás, nós não precisamos nem ir tão longe. Se nós pegarmos a forma como o líder fazia a gestão de pessoas nos anos 80, nos anos 90, essa forma não cabe mais. Embora ela seja muito comum ainda e ela esteja presente em muitos grupos organizados. Mas então vamos lá. A gente sabe que a liderança então é atemporal, é onipresente e é evolutiva. E foram essas as 3 palavras que aquele grupo de estudantes, lá de alunos da pós-graduação,
foram essas as conclusões que eles chegaram. E para mim faz muito sentido, esse insight foi muito legal e eu utilizo muito até hoje. Dentre essas 3 características, eu até digo que a liderança evolutiva, o papel evolutivo da liderança é o maior desafio, é o mais difícil, porque é ele que nos tira da zona de conforto. É ele que tira qualquer líder, qualquer pessoa da zona de conforto. A necessidade de evoluir, de melhorar diariamente, constantemente. E aí eu começo a falar exatamente sobre a crise da liderança. Trazendo para um cenário mais atual. A gente, infelizmente, no Brasil, a gente está saindo de uma crise econômica que perdurou muitos anos. Ela está aí ainda, mas a gente já tem sinais claros de que estamos melhorando bastante, estamos no caminho certo. Eu já vejo empresas reagindo positivamente com investimentos, com novos projetos, com novas ideias, com novos produtos, novas tecnologias. Eu já vejo empresas tendo reações muito legais diante desse reerguimento do nosso país. E aí nós começamos a encontrar um gargalo que eu considero muito importante para o nosso mundo no dia a dia, que está nas lideranças e nas pessoas. Na medida que a economia vai crescendo, é natural que a gente também faça mais contratações, que as empresas contratem mais pessoas. Ainda há milhões de desempregados no Brasil, mas esse número tende a diminuir e as pessoas começarão a ser contratadas. Só que já hoje eu observo que há dificuldades gigantescas em encontrar pessoas capacitadas para determinadas posições. E eu não estou falando de posições estratégicas, diretoria, gerência, eu estou falando de várias posições em vários nichos de mercado de várias especialidades. Tem empresas que já têm dificuldade de encontrar esse tipo de profissional. E aí ela contrata essa pessoa, que tanto custou, né, para encontrar. Encontra essa pessoa, contrata essa pessoa, traz ela para dentro da organização. E eu lembro que até num outro webinar a gente já comentou sobre essa questão do processo seletivo, de entrevistar pessoas, né, de quando começa o processo seletivo, quando termina o processo seletivo. Isso, a gente falou sobre o papel do líder nesse processo. E eu trago de volta um pouco desse conceito para dizer que essa pessoa, o líder, é uma figura super importante na atração e na retenção desses talentos. Naquele webinar sobre atração e retenção de pessoas, eu defendo inclusive, que o líder seja uma pessoa que participe do processo, ele entreviste as pessoas, ele conheça as pessoas com quem ele vai trabalhar futuramente e também assim dê oportunidade para que essas pessoas conheçam antes o líder. Essa empatia pode surgir logo no início. E quando o jogo está acontecendo, quando a pessoa foi finalmente contratada, está sendo treinada, enfim, está sendo capacitada para atuar dentro daquela organização, é o líder a pessoa mais importante e mais estratégica, porque é ele que vai determinar como essa pessoa vai ficar dentro da empresa, vai determinar inclusive se ele vai ficar dentro da empresa. Não porque ele pode dizer se ela serve ou não serve para a organização, mas sim a pessoa que foi contratada, ela vai dizer se ela quer trabalhar naquele ambiente que a organização está propiciando. E quando eu falo de ambiente, eu não estou falando de do ambiente físico, embora isso também entre nesse contexto. Eu estou falando, sobretudo, das relações. E quem determina a forma como as relações acontecem dentro da empresa é o líder. Ele que serve de espelho, ele que serve de exemplo. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira nesse sentido. Se tem uma equipe que tem uma relação harmônica, equilibrada, bem ajustada, isso é muito mérito do líder. É espelho do líder dessa equipe. Se o contrário acontecer, o contrário é verdadeiro também com relação ao líder. Então talvez ele não esteja sendo o melhor exemplo no que diz respeito ao seu relacionamento com as pessoas. E já que a oferta de emprego começa a proliferar, a pessoa começa a olhar e decidir, será que eu quero ficar aqui? Será que eu quero efetivamente permanecer nesse ambiente? Lembrando que estatísticas também apontam que hoje em dia as pessoas pedem a conta muito mais por causa dos relacionamentos e do ambiente do que por qualquer outro motivo. As pessoas pedem a conta de outras pessoas. As pessoas pedem demissão de seus líderes e não das empresas. Só que assim, gente, eu não quero que vocês imaginem que eu estou querendo aqui botar o líder, né, num pelotão de fuzilamento. Ele não é o vilão da história, ou o único vilão da história. Ele não é culpado e não se trata de julgamento.
mas ele é hoje um ponto focal das nossas ações dentro das empresas. Ele é aquele camisa 10 que vai determinar como o jogo é jogado. Mas tem um outro elemento importante, inclusive assim, poucos dias atrás, em algumas visitas em algumas empresas que eu estive, eu acabei me deparando com outras situações que fazem muito sentido e que ajudam a tornar essa evolução do líder cada vez mais difícil, que é a cultura organizacional. Infelizmente, eu ainda escuto em algumas empresas que a noção de investimento, de desenvolvimento das pessoas, né, ou seja, de investimento para o desenvolvimento das pessoas, não faz parte da nossa cultura. A gente não acredita muito nisso. A gente tem resultado. E assim, né, se a pessoa está satisfeita, ela fique. Se não está satisfeita, ela que saia. E o líder fica muito de mãos atadas ali, porque ele não tem muita massa de manobra, ele não tem muito o que fazer para melhorar o ambiente daquela empresa. Então vejam que essa cultura organizacional de acreditar na importância do desenvolvimento de comportamentos e atitudes, de acreditar na importância do bom relacionamento interpessoal e na importância de desenvolver os líderes, isso está na cultura organizacional. Se isso estiver presente na preocupação dos gestores principais da empresa, a empresa com certeza terá um caminho bem legal nessa área de desenvolvimento humano. Se isso não fizer parte da cultura organizacional, ou seja, se os gestores, os donos, os diretores da empresa não valorizarem isso, vai ser difícil a gente fazer qualquer trabalho nesse sentido. Então percebam que o líder, embora seja um ator principal, não pode ser o único responsável por essa história, mas ainda assim a crise acaba estourando na liderança. E assim, de 9 em cada 10 empresas que eu visito, com pessoas que eu falo, quando a gente vai falar sobre os problemas que existem dentro da empresa, eles sempre vão citar coisas muito básicas e elementares. Comunicação, liderança. Comunicação e liderança. E não é à toa que daí eu acabo, né, juntando as peças desse quebra-cabeça e eu vejo que comunicação e liderança andam lado a lado. Mas no final das contas, a pessoa acaba percebendo esses problemas no resultado, ou seja, os resultados estão piores. De alguma forma, o resultado vem caindo. Estamos vendendo menos ou estamos produzindo menos, nossa produtividade caiu, o nosso absenteísmo aumentou, a nossa rotatividade aumentou, a gente percebe de alguma forma que o clima organizacional não está bom, que são as evidências, esses são os resultados, que são as provas que nós temos que alguma coisa não está bem. Pois bem, se há uma crise de liderança e se a gente vê que as empresas manifestam que liderança e comunicação são problemas, né, são desafios para dentro da empresa, eu gosto de pensar na ideia então de que esses dois fatores andam lado a lado. E eu gosto também de pensar na ideia que se há uma crise de liderança dentro da empresa, há uma crise de comunicação. E para a gente trabalhar com comunicação, para a gente melhorar a comunicação, nada mais, nada melhor do que a gente ter mais comunicação. É meio que uma dose maior do próprio veneno, né? Comunicação só se melhora se a gente tiver mais comunicação e a gente trabalhar ainda melhor essa comunicação. Então, já que é assim, já que temos essa crise de liderança instalada e já que é por meio da comunicação que a gente pode trabalhar essas questões, tem algumas dicas, algumas coisas que eu sempre que eu vejo que são aplicadas, eu tenho certeza que funcionam e funcionam muito bem. Uma delas é a questão de ouvir as pessoas. Não necessariamente a primeira, não necessariamente a mais importante, mas eu defendo muito que as pessoas ouçam verdadeiramente as outras pessoas, que o líder ouça as demais pessoas. E quando eu falo em ouvir, está obviamente em escutar o que elas têm a dizer, mas em dar atenção ao que elas estão dizendo. A empresa pode criar ferramentas para isso, pode apostar numa pesquisa de clima organizacional, por exemplo, que é uma forma de ouvir as pessoas. Ela pode apostar em práticas de pesquisas de satisfação, de sugestões, ou ela pode apostar no bom e velho olho no olho, né? Naquelas conversas que a gente pode ter no dia a dia. E eu garanto para você, todas as pessoas têm algo que gostariam de compartilhar.
Todas as pessoas têm lá suas angústias, seus medos, as suas dúvidas, e elas querem alguém para conversar e elas desejam manifestar isso para alguém. Isso é papel do líder. Podem ter certeza que o dia de uma pessoa se torna muito mais produtivo, rentável e feliz quando ela chega de manhã e ela percebe que o líder, né, que ela encontra, as pessoas que ela encontra, estão de portas abertas ou de ouvidos abertos para poder ouvi-la e prestar atenção nelas. Diz uma certa expressão, né, relativamente antiga, e eu gosto muito dela, que o ser humano tem algumas necessidades básicas, fundamentais, e entre elas estão ser notado, ter o direito de errar e ser ouvido. A outra dica que eu dou tem a ver com feedbacks. E o feedback é uma coisa muito interessante nas empresas, né? Porque ele é, para o líder, uma das coisas mais temidas, né? Tem muito líder que foge, né, dessa questão do feedback, mas ao mesmo tempo, para as pessoas da equipe, é uma das coisas mais desejadas. E ali no meio está a necessidade da gente ter esse encontro com o nosso colaborador, com a pessoa que trabalha com a gente todos os dias. Eu também vejo que o líder tem essa preocupação com o feedback e talvez ele se sinta inseguro em fazer os feedbacks porque não tem uma forma adequada, ele não conhece um jeito adequado de fazer. Também não foram treinados nesse sentido. E muitas vezes o feedback acaba sendo uma conversa desestruturada, mal planejada e que ela não tem um começo nem um fim e que não leva a um plano de desenvolvimento individual, por exemplo. Mas se essa for inclusive a dúvida, eu até sugiro que tanto no que diz respeito ao PDI, ao Plano de Desenvolvimento Individual e ao feedback, que você dê uma olhada lá no site da Ponte ao Futuro. A gente tem alguns materiais que falam sobre isso e mostram algumas técnicas para a gente poder desenvolver isso. Mas o fato é que dar um feedback para uma pessoa é uma forma fantástica de gerar essa aproximação e gerar essa empatia com a pessoa da tua equipe. Outra que eu gosto muito é de reconhecer, né, encontrar os teus primeiros seguidores. Há alguns anos eu tomei conhecimento de uma palestra do TED, né, que está disponível aí no site do TED, de um autor do palestrante chamado Derek Sivers. E ele falava sobre a importância de como começar um movimento, né? E de uma forma bem lúdica, bem interessante, ele mostra isso na palestra dele, bem rápida, em 3 minutos, e ele mostra que o primeiro seguidor é aquele que formaliza a liderança. Ou seja, o líder, formal ou informal, terá mais sucesso na medida em que ele reconhecer e valorizar as primeiras pessoas que o seguem. O braço direito é o cara que é proativo, é o cara que está do lado dele e que vai ajudar a compartilhar, enfim, as coisas que precisam ser feitas. É aquele cara que vai sempre dizer para ti, pode contar comigo. Ele é um líder também, embora, né, não instituído de um cargo, mas ele também é um líder. E o líder formal precisa identificar essa pessoa na equipe e precisa valorizar essa pessoa. E acreditem, todos os grupos organizados, todos os grupos em que as pessoas estão envolvidas para um objetivo comum, tem um líder e tem esse primeiro seguidor. Reconheça essa pessoa, encontre essa pessoa, valorize bastante o papel dela, porque ele vai ser muito legal, muito importante para melhorar as nossas relações no dia a dia. E a última dica que eu dou é usar aquilo que a gente aprendeu lá desde criança, em casa e na escola, que são as palavrinhas mágicas. Aquele estilo de liderança que eu comentei antes, que prevalecia até os anos 80, 90, em que o líder tinha um cargo, tinha uma autoridade, e ele ainda tem, obviamente, mas era essa única coisa que ele tinha, hoje em dia não serve mais, não é mais suficiente. Parece que naquela época o líder era proibido de dizer obrigado, ele era proibido de dizer por favor, ou ele era proibido inclusive de dizer me desculpe. Aliás, né, se ele pedisse desculpas, né, Jesus, né, o que poderia acontecer com ele? Você está demonstrando sinais de fraqueza, porque um líder de verdade não pede, ele manda, porque um líder de verdade, ele determina como as coisas são feitas. Enfim, esse modelo perdurou por muito tempo e a gente ainda encontra empresas que utilizam esse jeito de liderar ou de chefiar. Mas assim, gente, não tem nada de errado em um líder mostrar o seu lado humano, até porque ele também é humano, de pedir desculpas quando ele erra, de voltar atrás numa coisa que ele tinha dito, de pedir perdão por aquilo, de agradecer por alguma coisa que a equipe fez,
né, de agradecer por algo que tenham feito para ele, não foi para ele, foi para a empresa, mas enfim, né, a gente pode personalizar bastante isso. Por que não pedir com licença? Por que não pedir por favor? Embora as relações organizacionais deixem bem claro que existe um líder ou um chefe ou um gestor e ele é que determina como as coisas podem e devem ser feitas, não custa nada a gente usar essas palavrinhas mágicas para que a gente possa melhorar a nossa relação com as pessoas. Então percebam, se há uma crise de liderança e de fato ela existe, é porque o papel evolutivo do líder, lembrando aquela questão do atemporal, onipresente e evolutivo, é justamente no lado evolutivo, no papel evolutivo do líder que reside o problema. Muitas vezes o líder não consegue acompanhar a demanda das pessoas e das organizações. Em última instância, uma crise de liderança é uma crise de comunicação. Então a gente tem conflitos quando há uma comunicação falha, quando ela não acontece direito. Então, para sanar isso, para que a gente melhore a comunicação, a gente deve amortecer as nossas relações. E façam isso na base da humanidade, na base do contato, na base da conversa, na base do bom relacionamento. Então, ouça as pessoas, dê feedbacks, peça feedbacks também, encontrem e valorizem o teu primeiro seguidor e use as palavras mágicas. Isso vai fazer muito sentido e vai melhorar bastante as nossas relações. E aí, gente, eu quero também dizer para vocês que esse tema todo que a gente falou está lá no nosso blog e logo vai ter um material bem legal que vai falar bastante sobre esse tema da crise da liderança, vai explorar um pouco mais essas dicas que nós comentamos, vai aprofundar um pouco mais esse assunto que nós falamos aqui. Vocês vão receber esse material e eu desde já faço também o convite para que vocês nos acompanhem no site da Ponte ao Futuro, na nossa fanpage e acompanhem o Coach Story Online, nosso podcast. Toda semana tem um áudio bem legal, tem uma matéria bem legal lá que vale a pena ouvir, vale a pena compartilhar. E eu agradeço por te encontrar aqui novamente e espero que no mês que vem a gente se veja novamente para a gente falar sobre um outro tema que tem a ver, claro, com liderança, com gestão de pessoas e com carreira. Aquele abraço.